Muito bem, já estamos aqui gravando. Como eu estava falando, gente, vou só repetir aqui para quem for assistir depois. Hoje nós entramos, tá, num dos filósofos mais importantes da história da filosofia, tá? Porque ele vai ser o grande ícone do existencialismo, tá bom? Depois vem Freud, né? Freud ele também trata da existência, só que o Freud ele já vai ser dentro ali do mundo acadêmico, né? Ele já vai ser direcionado para uma outra área que não é puramente filosófica, tá? Que já tem a ver com a medicina, né? O campo da medicina que é a psicanálise. O Nietzsche, gente, ele é basicamente o precursor é, intelectual ali do sistema freudiano, tá? Porque ele vem, né, da tradição da filosofia alemã, certo? Ele nasce em 1844, não estou lembrado agora direito, e morre em 1900, tá? 1844 é. E vocês lembram que o Kierkegaard ele morre ali também na metade da década do século XIX, tá? Então, muito provavelmente, o Nietzsche ele deve ter entrado em contato com os escritos do Kierkegaard, mas disso a gente não tem certeza. O que nós temos certeza é que o Friedrich Nietzsche ele é uma espécie de discípulo ali de Schopenhauer, né, num primeiro momento. Depois ele se afasta da teoria do Schopenhauer e vai trilhar um caminho próprio. Mas o Schopenhauer, gente, ele não está listado aqui. Se a gente tiver tempo, nós estudamos um pouquinho sobre ele. Mas ele é um dos filósofos do pessimismo cético, tá? O Nietzsche já não. O Nietzsche ele é um pessimista, mas ele é um pessimista um pouco diferente, tá? Ele é o Schopenhauer é assim, gente, a vida é um caos, né? A vida é uma desgraça, tem tudo para dar errado. E aí vindo ali da própria tradição, né? Da teoria dos estádios do Kierkegaard, tá? Dentre 1 milhão de possibilidades, eu não tenho mais Deus, né? Deus está morto, morreu pelo iluminismo ali nesse sentido. Depois o Nietzsche vai falar também, né? Que Deus está morto, mas o Nietzsche está falando de outra coisa. A gente vai ver isso mais tarde. E aí, o Kierkegaard ele vai dizer o seguinte: gente, tem tudo para dar errado. E aí, a assimilação dessa ideia ou dessa mesma teoria pelo Schopenhauer, ela também é muito forte. Então, você tem ali uma melancolia, um pessimismo, só que é um pessimismo cético. E vocês lembram quando a gente estudou as teorias ali helenísticas, né, que tinham os céticos, quais eram as características, o que os definia? Os céticos, eles entendiam, né, que você tinha uma condição da realidade na qual você não faria a menor diferença, então, beleza, né, tá bom, é assim, assim, deixa para lá, eu que não vou interferir. Por quê? Porque eu não vou interferir definitivamente em nada. Não vou ter importância nenhuma. Então, ao invés de você arrumar, né, um partido para defender, falando em partido agora, tá? Mas um partido dizendo uma linha, né, teórica de defesa, né, de uma determinada tese, você simplesmente deixa as coisas como estão, né? Você fica de fora. O Nietzsche, ele é um pessimista também, só que ele é um pessimista ativo, tá? Essa sou eu que estou dizendo, porque ele entende a vida como esse círculo eterno de caos, né? Tanto que ele traz a ideia do eterno retorno, né? Onde ele diz que a nossa vida ela deveria ser vivida infinitamente, tá? E aí a gente busca de maneira existencial esse eterno retorno, tá? Quando é que vocês, por exemplo, não se pegam pensando em uma situação onde vocês vivenciaram uma experiência extremamente alegre, extremamente feliz, prazerosa? Você pensa nisso. Por quê? Porque você é, é uma coisa da natureza do ser humano você buscar estas emoções.
E o Nietzsche, gente, quando ele morre, tá, dentro do campo da filosofia, acaba a modernidade e entra o mundo contemporâneo. Tá? 1900 morre Nietzsche, e ali a gente tem o início do pensamento filosófico contemporâneo. Só que, olhem que interessante, gente, o Nietzsche morre, tá? E aí, em 1900, ali, a obra dele, né, ela é muito complexa. O Nietzsche, no final da vida, né, ele começa a, a sofrer com as consequências da sífilis, né? E ele vai começar a ter transtornos mentais. Tanto que o livro mais famoso dele, né, um dos mais famosos, é esse livro aqui, ó, Assim Falava Zaratustra. Só que esse livro, gente, se você perguntar sobre Nietzsche aí para as pessoas, qual livro você queria ler? Você vai ouvir, com certeza, Assim Falou Zaratustra. Só que ele deve ser o último livro para ser lido de Nietzsche, tá? Porque as ideias que ele coloca aqui nesse livro, elas são ideias totalmente soltas, né? São totalmente desconexas umas das outras. Ele já está escrevendo aquilo que vem na cabeça de maneira, como é que eu posso dizer, surrealista, né? E aí, pouco tempo depois, ele acaba sendo internado com demência, né? De quando que é esse livro aqui? Não sei também, agora não importa. Ele acaba sendo internado, né, num hospício, e ele vai acabar morrendo com demência em função, é, principalmente das consequências da sífilis. Tá? Ele vai ser, ao longo da vida, um jovem estudante, né, de teologia. Ele vai nascer numa família extremamente religiosa. O bisavô e o avô dele eram pastores protestantes. Ele vai estudar para pastor. O pai dele vai morrer, ele vai ser criado pela mãe e pelos avós. Ele vai receber as ordens, né, para ele, como é que eu posso dizer? Ele se forma, né, como um pastor, só que ele acaba não praticando, tá? Só que o Nietzsche, ele é um pastor protestante, tá? Não praticante. Aí ele vai ser soldado em 2 momentos da vida. No primeiro momento eu esqueci aonde que ele luta, mas ele vai lá para umas batalhas, ele é ferido, quase morre e tal. E aí, num segundo momento, gente, ele luta na Guerra Franco-Prussiana. Lembram ali da unificação da Alemanha, onde tem, né, a Confederação Germânica, aí tem Áustria e Prússia, elas disputam ali a liderança. A Áustria tá envolvida nos conflitos lá da unificação da Itália, e aí a Prússia assume o controle, faz o Zollverein lá, que é o tratado de comércio, excluindo a Áustria, e o Bismarck, né, como um general ali, ele vai unificando, até que o Napoleão III, né, declara guerra à Prússia, e nós temos o conflito, tá? E o Nietzsche, ele vai lutar no exército prussiano. Ele pede licença da universidade. Espera aí, gente, que tem um gato do mal aqui comendo o meus neném. Vai pra lá. Ele acaba indo para lutar, né, pelo exército prussiano, e ele adquire difteria, eu acho, tal, e aí acaba pedindo licença, ele volta, né, e aí continua os seus estudos, a sua função catedrática, aquela coisa e tal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu queria montar já vou dando desculpa, tá, gente? Eu queria montar um PowerPoint bem melhor do que esse, tá? Só que eu acabei chegando hoje da escola e não tinha internet em casa, ela voltou, já era quase 2 horas, então eu perdi também o meu pendrive que eu tinha, o outro arquivo, e essa confusão toda, mas eu acho que está o suficiente para a gente entender bem, tá? O Nietzsche, gente, ele se envolve também bastante com arte, tá? Para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui. Para vocês terem uma ideia, um dos poucos amigos, né, e o melhor amigo do Nietzsche era aquele pintor alemão que pinta aquela obra O Grito, o Eduard Munch, tá? E se vocês procurarem,
Opa, peraí. Se vocês procurarem, né, os, os quadros, as pinturas do Munch, tá? Vocês vão ver ali um caráter é, existencialista muito grande, tá? Ele expressa um desespero, uma coisa que vem de dentro, uma melancolia, e tem tudo a ver, porque ele e o Nietzsche, eles viviam, eles eram praticamente as únicas companhias um do outro, tá? Imagina que desgraça que seria você andar na noite lá, né, da Alemanha, acompanhado do Munch, de um lado melancólico, e o Nietzsche do outro enlouquecido, né, também de melancolia. Então, para vocês verem, gente, que o círculo ali que ele vivenciava tem muito de influência, né, na sua própria filosofia. Agora vamos aqui pro PowerPoint, tá? Qualquer coisa vocês aí me interrompam, tá? Por favor, podem escrever, podem falar. Nietzsche, né, 1844, era isso mesmo, a 1900, tá? Ele nasce numa família luterana em 15 de outubro, ó, daqui a alguns dias. Filho do Karl Tal, seus dois avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a carreira de pastor, entretanto, rejeitou a crença religiosa durante a sua adolescência e o seu contato com a filosofia afastou-o da carreira teológica. Aqui na adolescência, tá, gente? Depois ele volta a estudar teologia também, tá? Mais tarde aqui na universidade. Ele iniciou seus estudos no semestre tal de 1864-65 na Universidade de Bonn, em filologia clássica e teologia evangélica. Aqui, ó, tá, a informação. Eu não sei, gente, se vocês sabem o que é o campo da filologia. A filologia, gente, ela estuda o significado das palavras, tá? E o Nietzsche, nesses estudos, né, e com o tempo que ele deu aula de filologia, ele vai adquirir um arcabouço, né, é, muito grande de palavras e seus significados. Tanto que tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, que diz o seguinte, tá? Como é que é? A sua noção de realidade depende da quantidade de palavras que você consegue entender e expressar, tá? Por quê? Porque é, se a sua, como é que eu posso dizer? Se a quantidade de palavras que você conhece for reduzida, você vai entender a realidade de uma maneira também mais reduzida. Então, quanto mais amplo o leque de significados que você detém, mais profundamente você vai conseguir expressar as suas ideias. E aí, consequentemente, a sua realidade ela vai ser entendida de uma maneira mais ampla, tá? Então, assim, a tua noção de realidade, simplificando, né? Se define pela quantidade de palavras que você conhece, que você consegue expressar e adquirir o conhecimento. Essa é a filologia, tá, gente? É a ciência que estuda a linguagem, né? As palavras e os seus significados. É diferente da etimologia, que é a origem da palavra, né? Então, são duas coisas. Vamos lá. Aí, gente, a obra do Nietzsche, tá? Como um todo, aqui eu estou falando de uma maneira geral, ela é uma crítica à cultura ocidental, tá? E por que que ele vai criticar a cultura ocidental? Porque ele vai estudar a filosofia e, obviamente, para ele poder criticar, ele vai ter que ler, ele vai ter que estar em contato. E aí ele vai, num determinado momento, chegar à conclusão de que o projeto clássico da filosofia, de certa maneira, escravizava o ser humano, tá? E aí, ao longo da sua obra filosófica, ele vai criticar, né, esses autores, esses sistemas filosóficos e justificar o porquê que eles aprisionavam o homem numa cadeia moral, tá? E aí ele vai trazer alguns pontos, né,
do projeto clássico da filosofia. Por exemplo, o projeto clássico da filosofia, gente, é o projeto da filosofia ocidental, que começa em Sócrates lá e termina em Hegel e Schopenhauer antes de Nietzsche, tá? Ele vai dizer que existe em comum alguns elementos, tá? Como, por exemplo, exigir que a razão revele a natureza última das coisas, tá? Então, se a gente for analisar, o que a filosofia busca, né? Ela busca teorias que tragam uma explicação racional definitiva sobre as coisas. É isso ou não é, gente? É exatamente isso. Um outro elemento, né? Admitir que a verdade deve ser o ponto de chegada das especulações teóricas, tá? Ou seja, você vai realizar, né, um procedimento investigativo, né, especulativo, e no final você chega à verdade. E percebam que eu coloquei aqui em letra maiúscula, né? Por quê? Porque essa verdade seria o quê? A natureza última de algo. E se ela é a natureza última, ela é universal, tá? Um outro ponto ainda, ó, reconhecer que a verdade, como meta final da filosofia, é um valor indispensável para o homem e para a sociedade. Tá? Então, aqui a gente está pegando o quê, gente? A gente está trazendo essa noção universal, tá? Que as teorias especulativas racionais criaram, e a gente está assumindo que ela é fundamental para a organização da vida em sociedade. Além do que, aceitar que, além da verdade, outros valores morais, como piedade, solidariedade e humildade, também são fundamentais para a organização da vida em sociedade. Então, aqui a gente tem uma verdade, né? E aqui nós temos também, ó, valores morais, que são fundamentais para a organização da vida em sociedade. E ainda um último item aqui, ó, concordar que aceitar valores morais como indispensáveis equivale a comprometer-se com determinados pressupostos metafísicos. Aqui eu quero voltar. O que ele está dizendo aqui, gente? O Nietzsche ele era um crítico muito grande da metafísica, tá? Porque ele vai dizer, né, que a metafísica é aquilo que legitima objetivamente a moralidade, tá? E assim, o que é, por exemplo, a humildade, gente? A humildade, ela é uma ideia, ela está no mundo das ideias, correto? Ela é basicamente um ente, uma entidade. Ah, a pessoa não tem humildade. Aonde que eu vou procurar humildade, né? Eu tenho ela de maneira racional, o seu significado, tá? É piedade. O que é a piedade, gente? A piedade é um elemento da metafísica, é uma coisa que está fora da realidade, está no mundo das ideias. E eu estou falando do mundo das ideias do Platão mesmo, tá? É uma coisa teórica, uma coisa única e exclusivamente subjetiva, racional e intelectiva, certo? Então, segundo o Nietzsche, gente, a cultura ocidental ela foi estruturada com base nesses pressupostos, tá? Nesse projeto clássico. E aí ele vai dizer que existem os responsáveis por este projeto clássico, tá? E quem são os responsáveis? Primeiro de todos é o Sócrates, tá? Aí ele vai escrever, desculpa, ele vai escrever um outro livro. Ah, perdão, não tenho ele aqui agora. Chamado A Genealogia da Moral, onde o que é a genealogia? É você buscar, né, o nascimento, tal, como que vai se prorrogando da moralidade. E aí, nesse livro, A Genealogia da Moral, talvez vocês podem ler esse por primeiro, tá, gente? Quando vocês forem estudar Nietzsche, comecem pela Genealogia da Moral. Agora esqueci o que eu estava dizendo. E aí ele vai nomear os responsáveis, né? E quais foram as responsabilidades desses personagens para trazer o ser humano para este mundo de prisão, tá? Que é isso que ele diz que a moralidade vai fazer com o ser humano. Aí deixa eu continuar aqui. Então, a crítica do Nietzsche, gente, é este projeto clássico da filosofia. Agora a gente vai ver como que ele vai fazer isso. Ele vai primeiro partir para uma noção do que é a vida. E ele vai dizer o seguinte,
que a vida, gente, é uma irracionalidade cruel e cega, tá? A vida é dor, é destruição e é instinto. Aqui ele está no campo do pessimismo, né? Mas por que ele fica no campo do pessimismo? Porque ele acredita, gente, que o homem ele se afasta em função dessa moralidade filosófica judaico-cristã da felicidade. Por isso que ele está no campo negativo. Percebam aqui que ele não, a justificativa de eu ter dito anteriormente que ele não é um pessimista cético, ele é um pessimista, qual foi a expressão que eu usei? Ativo, né? Ele é um pessimista que entende o pessimismo das coisas, mas que ele, ele firma a posição na tentativa de superar este pessimismo, tá? E aí, como que ele começa a explicar isso, gente? Ele vai lá para os gregos, tá? Ele vai dizer o seguinte, que você pode ter dois instintos de vida, que é o instinto dionisíaco ou o instinto apolíneo. E aí, gente, ele vai dizer o seguinte, que Dionísio e Apolo representam as duas forças que a tragédia grega, e aí eu estou falando do estilo artístico, né, da Grécia Antiga, conseguia equilibrar, tá? Por quê? Porque aí, voltando para os gregos, tá? O que é que você tem ali na mitologia, né? Antes da filosofia, você tem o quê? Você tem o mundo mitológico. E no mundo mitológico, gente, você tem duas grandes etapas, duas grandes fases. A fase dos titãs e a fase dos deuses. E aí, gente, quem eram os titãs? Tá? Os titãs eram forças da natureza, tá? Então, por exemplo, Cronos, né? Cronos não é o senhor do tempo, Cronos era o próprio tempo, tá? Hélio ele não era deus do sol, ele era o sol, certo? Então, os titãs, e onde que os titãs habitavam, gente? Os titãs habitavam o caos, tá? Então, o que que era o caos, o universo dos titãs? Eram as forças da natureza que entravam em choque o tempo todo e expressavam o máximo das suas vontades. Tá? E o que que é uma vontade, gente? Vontade é uma pulsão de desejo, certo? Aí chega um momento em que entra numa segunda fase, que é a chegada dos deuses. E aí tem a luta, né, dos deuses contra os titãs, né, a gigantomáquia lá tal. Os deuses vencem e o que é que eles fazem, gente? Eles aprisionam os deuses, ou seja, eles aprisionam as forças da natureza. E aí é por isso, por exemplo, que eles se tornam imortais. Por quê? Porque eles aprisionaram o tempo, o Cronos está preso. Tá? E aí você tem, por exemplo, o Apolo, né? O Apolo ele aprisiona Hélion, Aperion, ele é o deus do sol, ele manda no sol. Poseidon aprisiona o oceano, tá? O oceano é o titã, Poseidon é o deus dos mares, ou seja, é aquele que manda no oceano. Então, essas forças da natureza, elas estão sob controle. Só que até aí, gente, beleza, tá mais ou menos. E aí vem a estrutura artística, né? A tragédia grega, que é o quê? Que é uma espécie de arte onde está em equilíbrio, tá? Tanto a racionalidade quanto a irracionalidade. E é a partir daí que o Nietzsche ele vai criar essa teoria aqui, ó, dos dois opostos, né? O que que é Dionísio, gente, na mitologia grega? Dionísio é aquilo que mais se aproxima dos titãs, né? Enquanto forças irracionais da natureza, tá? Por quê? Porque ele é a força instintiva, ele é a paixão sexual, ele é a embriaguez coletiva, e ele é símbolo de uma humanidade que diz sim à vida, tá? No outro extremo, nós temos o quê? Nós temos o Apolo, tá? Que é o deus da música, da medicina. É da medicina também? Não lembro, acho que é, né?
o deus da racionalidade, né? O que representa a harpa de Apolo? Representa a harmonia cósmica. Então, Apolo, gente, ele representa a medida, né? Então, a proporção, né? A proporcionalidade das coisas, a moderação, o equilíbrio e a racionalidade. Qual que é o problema, gente, que vai acontecer? É que quando chega a filosofia, qual vai ser o grande expoente da filosofia, gente? O grande expoente da filosofia vai ser Sócrates. E aí é onde ele vai, neste livro aqui, nos explicar, tá, por que Sócrates representa a decadência da humanidade, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, né, que o Sócrates, ele é responsável por, por criar uma espécie de moralidade onde Apolo supera Dionísio, tá? Onde as características dionisíacas do ser humano, elas são enterradas, e não bastasse enterrá-las, elas são transformadas em algo negativo, tá? E aí o Sócrates, né, segundo o Nietzsche, ele vai então ser guiado pelo apolíneo, tá? Pelo instinto apolíneo, e ele vai ter a presunção de dominar a vida pela razão. E o Nietzsche vai dizer que a nossa vida, gente, ela não é dominada pela razão. O ser humano é estômago, o ser humano é sentimento, o ser humano é instinto. Tá? E quando esses instintos, quando esses sentimentos, eles são suprimidos pela racionalidade, o ser humano ele está, aos poucos, se anulando enquanto ser humano. E aí o Sócrates é o primeiro responsável por isso. E ele vai dizer também, gente, que por que o Sócrates é assim? Da onde que ele tira, né, a conclusão de que o Sócrates é o primeiro apolíneo? Vocês já ouviram falar da obra O Banquete, né, de Platão? Eu não sei se eu contei a história do banquete, gente, mas vou resumir aqui bem rapidinho, só o início, né, para vocês entenderem. O banquete é uma festa, tá, que acontece na casa de um nobre ateniense chamado Agaton. O Agaton era um escritor lá de peças, né, de teatro, e ele tinha ganho uma competição de tragédias. Tá? Ele era um dramaturgo e ele tinha ganho uma competição de tragédias, uma das mais importantes ali da região, e para comemorar eles vão para uma festa na casa dele. E aí acontece um monte de coisa lá, tal, beleza? O Sócrates chega atrasado, né? Ele se perdeu, estava bem louco lá pela cidade, eles vão atrás, acham ele. E aí eles decidem, né? Tem um monte de gente, poetas, filósofos, médicos, tal. E aí eles decidem que eles vão fazer um turno, né? Uma rodada de discursos sobre o amor, tá? E cada um deles vai dar a sua ideia sobre Eros, né? Porque eles chegam à conclusão ali que os escritos, né, as obras de dramaturgia, elas enalteciam várias criaturas, né, várias situações, vários deuses, só que Eros era sempre esquecido. E aí, beleza, eles concordam, né, que iam falar sobre Eros, só que eles entram num dilema, eles não conseguem decidir se eles vão apenas discursar ou se eles vão discursar e beber. Porque a noite anterior tinha sido uma noite, né, de muita bebedeira, já eles estavam meio que fragilizados, e como eles eram a nata intelectual de Atenas, eles não podiam dar vexame, tá? Por quê? Porque quando eles bebiam, eles faziam caquinhas, né? E, nesse caso, o único que poderia beber e discursar sem dar vexame seria Sócrates. Por quê? Porque Sócrates tinha o seu lado apolíneo, e aí em Platão que surge essa ideia, né? Que o Sócrates ele conseguia se controlar, ou seja, ele conseguia manter a racionalidade, não deixando os impulsos dos sentidos, né, irromperem nem mesmo sobre a influência do álcool.
Aí tá, beleza, eles decidem que vai todo mundo beber, beleza, e tal, e vai o discurso, mas é daí que Nietzsche parte. E segundo Nietzsche, gente, quando Sócrates faz isso, ele vai primeiro ensinar os seus discípulos, tá, a fazerem isso também, e ele vai influenciar toda a filosofia, porque a partir de Sócrates, a filosofia dos pré-socráticos ela é deixada de lado e todo o pensamento filosófico ele parte de Sócrates. E aí, para o Sócrates, gente, quais são os valores? Né? Os valores são a virtude. O que é a virtude? É o equilíbrio. Os valores são a humildade, né? E aí o próprio Nietzsche vai dizer que o Sócrates ele vai começar a exaltar esses valores porque era, era tudo aquilo que tinha de ruim nele. Né? Então, Sócrates ele era uma pessoa incrivelmente feia, né? Ele tinha o rosto meio deformado. Então, a beleza para Sócrates não era aquilo que os olhos viam, ou aquilo que que agradava os olhos. A beleza ela não estava na realidade, ela estava num outro lugar. Tá? Essa ideia do mundo das ideias, tal, Platão traz ali, mas o Sócrates já diz isso, tá? A virtude, né? A virtude, o Sócrates ele não era virtuoso, porque ele, por exemplo, ele era de certa forma imoral, né? Ele pegava as coisas no mercado e não pagava, aquela coisa e tal. E aí para ele, quando perguntado, é porque a virtude ela não está aqui, ela está num estágio acima, né? Então arte, o Sócrates e Platão, né? O que é a arte para Platão? A arte é uma imitação da imitação, né? O imperfeito do imperfeito. Então, o que adianta você ter um talento artístico? Por quê? Porque o Sócrates não tinha nenhum. Tá? Mais ou menos o que o Nietzsche quer dizer é que o Sócrates ele vai utilizar os seus defeitos para transformá-los em virtude. E aí o que é que o Sócrates cria, gente? Ele cria uma coisa que o Nietzsche vai chamar de moralidade do escravo, tá? Que é você transformar tudo aquilo que tem de ruim em algo bom. Tá? Então, nós agora vamos ser humildes. Tá? Por que, que a humildade é transformada numa virtude? Segundo ele, porque o Sócrates era humilde. Humilde no sentido de que ele foi sempre um fracassado, né, na questão material da vida, e ele vivia de favores. Então, essa coisa da humildade, né, ela num primeiro momento, algo que vem de um defeito, de uma falha, né, de ele não ter conseguido, mas que ele vai, pela filosofia, né, transformá-la em algo moral. E aí, o que é a moral para o Nietzsche, gente? A moral seria o quê? Uma coisa que os seres humanos inventaram, construíram para dominar o outro. E ele justifica isso de uma maneira muito límpida, né, quando ele diz o seguinte, que qual seria a função da religião, tá? Qual é a função do cristianismo se não houvesse pecado? Aonde que a religião ia atuar? Então, assim, é necessário que se crie o pecado para justificar a existência do perdão. E o perdão vem por onde? Vem através é, da, da doutrina da igreja. E aí é necessário que ele vai falar de Cristo também, tá, gente? É necessário que nós separemos a figura de Cristo, que Nietzsche diz que seria o homem mais livre possível do planeta, tá? Só que mesmo essa capacidade que Cristo tinha, ou que ele teve, né, ou que ele fez, ela foi, de certa maneira, é, enterrada pelo cristianismo. Tá? Ele separa, então, Cristo, a figura de Cristo, do cristianismo, que é o que a Igreja Católica vai, ao longo do tempo, fazer com a doutrina. Certo? Nós temos ainda 2 minutinhos, deixa eu ver aqui qual que é o nosso próximo slide. Gente. Isso aqui está entendido, né, gente? Então, o ser humano, ao longo da história, ele vai suprimir Dionísio e vai se pautar apenas em Apolo. E aí o ser humano ele se torna uma coisa incompleta, uma coisa autodestrutiva. Tá? Por quê? Porque ele vai suprimir
assim como os gregos, né, a filosofia suprimiu as forças da natureza, tá? E a arte grega suprimiu a tragédia, né, acabando com aquele equilíbrio entre o racional e o irracional, o ser humano também vai transformar tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que é bom, digamos assim, da vida em pecado, tá? A religião vai fazer isso. Só que a religião não faz sozinha. Quem começa a fazer isso é Sócrates, tá? Por quê? Porque se a gente perceber, o cristianismo, gente, ele nada mais é do que o quê? Do que a junção, tá? De elementos teológicos do judaísmo com elementos filosóficos dos gregos. O cristianismo ele sai daí, tá? É a junção desses dois universos, a religião, a teologia judaica e a filosofia grega, tá? Então, essa ideia de moralidade cristã, ela vem dos gregos, e aí quem é o grande culpado, segundo Nietzsche, é o próprio Sócrates. Gente, nós estamos aqui já para cair, tá? Temos menos de um minuto. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá? A gente volta às 16h35, pode ser? 10 minutinhos aí para a gente tomar uma aguinha no banheiro, pegar um café. Espero vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente já volta. Bota o link lá. Até mais!